perder e vou marcar uma outra data para vocês me entregarem os trabalhos, tá? Mas está marcado, então, para o dia 5, e apenas no dia 5 vocês irão mandar para mim esse trabalho, tá? No dia 7. É dia 7, não? É o dia 7, desculpa, 7/5, às 18 horas, no máximo até às 18 horas. Então, lá no seu e-mail, se o seu e-mail sair do seu computador aí, depois das 18 horas, eu já não aceito ele mais não, tá? Segunda coisa, o título do seu trabalho, obrigatoriamente, a partir de agora, é seu nome completo e sua turma. Depois você coloca trabalho de sociologia. Então, 7/5, no máximo até às 18 horas, da data do 7/5, e o título do seu trabalho é seu nome completo, e a sua turma, tá? E o título do seu e-mail que você vai me mandar também será seu nome completo, sua turma e aí trabalho de sociologia. Tá beleza isso, pessoal? Compreendido isso? Beleza. Então tá bom. Tá? E esse trabalho vai valer para as nossas notas de avaliação parcial, tá? Filosofia também vai entregar dia 7, né? Não, filosofia eu vou marcar outra data para filosofia. Essa é só para sociologia. Tá? Beleza. Depois eu marco com vocês. Na aula de filosofia eu vou marcar o trabalho de filosofia. Beleza? Entendido isso, pessoal? Beleza? Sim. Então tá bom. Então agora vamos reiniciar. A aula passada a gente estava falando sobre Émile Durkheim. Não é isso? O que eu trabalhei com vocês na aula passada, de maneira bem rápida? A história do Durkheim, o contexto histórico em que ele se encontra. Trouxe para vocês também a base teórica dele, que é o positivismo. Ele é um continuador do positivismo do Comte. Ele vai avançar em alguns aspectos muito importantes. Trouxe para vocês a primeira preocupação dele, que é o fato social, e nós caracterizamos o fato social com vocês. E depois nós tratamos do método sociológico. Então, Durkheim é um primeiro realmente a determinar o fato social como objeto de estudo da sociologia e vai caracterizá-lo, ou seja, a partir da definição do Durkheim, você saberá identificar o que é um fato social e o que não é um fato social, tá? E a sociologia passa a ter especificamente um método de pesquisa, ou seja, um método criado especificamente para a sociologia, ou método sociológico. É isso que a gente trabalhou na aula passada. Esta aula de hoje eu quero dividir com vocês em 3 partes. De novo, nós vamos tratar dos fatos morais, então vamos caracterizar o fato moral. Como conclusão, a gente pretende chegar à ideia de que todo fato moral é um fato social, tá? Então, a moralidade é uma peça-chave na teoria do Durkheim. Segundo, a consciência, a segunda parte seria sobre a consciência, e essa consciência nós vamos dividi-la em consciência pessoal ou individual e consciência coletiva. E o terceiro ponto, a gente já vai entrar um pouco na divisão social do trabalho. O tema divisão social do trabalho será algo recorrente a partir de agora. A gente começa hoje, mas sempre que possível a gente vai citar a divisão social do trabalho. Então hoje nós vamos conceituar a divisão social do trabalho. Então hoje vamos trabalhar em torno desses 3 temas: fatos morais, consciência, que nós vamos dividir em consciência coletiva e consciência pessoal ou individual, e divisão social do trabalho, ou vamos esclarecer o que é o trabalho social, dentro da teoria durkheimiana. Beleza? Então, seguindo aí. No que diz respeito aos fatos morais, moralidade.
diz respeito às regras e às leis. Na verdade, tudo aquilo que orienta a sociedade de maneira regrada e legal. Todo princípio legal e todo princípio de regras são princípios de moralidade. Nós começamos, a partir de agora, a construir, junto com o Durkheim aqui, um tipo de sociedade que nós vamos chamar de sociedade moralista. Então, no Durkheim, a moralidade, pessoal, ela é peça-chave para o entendimento de tudo a partir de agora. Digamos que, sem esta moralidade, a sociedade não seria sociedade. Para o Durkheim é necessário, será sempre necessário, a existência de uma moralidade. Tá? É necessário a existência desta moralidade. Então, a moralidade é peça-chave no entendimento do funcionamento de qualquer sociedade. E essa moralidade vem de onde? Regras e leis. De onde nascem? Não, é um grupo que impõe. Não. Nada de imposição de um grupo. Na verdade, as regras e as leis, a moralidade, o princípio de toda a moralidade está justamente naquilo que desejamos e gostamos. Gostamos de uma vida tranquila, então gostamos da tranquilidade. Gostamos de uma vida organizada, então gostamos da organização e desejamos a organização. Então, todo princípio de moralidade, ele é e será configurado a partir daquilo que a sociedade deseja e gosta. Então, os princípios morais não nascem da imposição da cabeça de uma única pessoa, e sim dos desejos, dos anseios e das necessidades que o grupo social possui. Então, toda regra moral, ela não nos é, a priori, ela não nos é imposta. Ela nasce daquilo que a sociedade julga ser bom, daquilo que a sociedade julga ser suficiente para ela, ou necessário para a sua sobrevivência. Então, determinado grupo social deseja algo para a sua existência, gosta de algo na sua organização. Então, ao longo da existência daquele grupo, aqueles desejos e aqueles anseios serão transformados em regras de convivência, e estas regras de convivência é a base de toda a moralidade. Então, a moralidade é algo natural, que nasce dos desejos e anseios de cada grupo ou da sociedade. Então, regras e leis são coisas. Eu quero te lembrar que coisa é o primeiro passo para você definir o objeto de estudo da sociologia. Lembra que o fato social, para ser objeto de estudo da sociologia, precisa ser coisificado? Então, regras e leis, ou a moralidade, é uma coisa. Isso nos coloca, ou coloca diante de nós, o fato moral como todo fato moral ser configurado como fato social. Então, todo fato moral será fato social. Tá? Nesse ponto da moralidade, a sociedade detentora desta moralidade se torna nossa protetora. Ou ela passa a proteger tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nós prezamos. Porque todos os desejos e anseios da sociedade nada mais são do que aquilo que desejamos e aquilo que gostamos. Tá? Durkheim começa a configurar uma sociedade 100% moralista. Digamos que sem esses parâmetros morais, você não vai a lugar algum. Tá? A moralidade é o ponto de partida e o ponto de chegada para a sociedade durkheimiana. Então, você vai precisar dessa moralidade. Então, no Durkheim, nós temos um moralismo
Toda sociedade positivista durkheimiana será moralista. Sem moral, sem sociedade. Nós precisamos desta moralidade. Agora lembra, a moralidade é uma coisa e nasce das necessidades coletivas e não individuais. Nenhum indivíduo, por si só, é capaz de determinar a moralidade do grupo. O grupo é que vai reunir todos os anseios, todos os pressupostos legais e habituais e vão configurar a moralidade. Então, a moralidade sempre será configurada a partir dos anseios da coletividade. Não existe moralidade no Durkheim que seja individual. A moralidade é fruto de uma coletividade. Tá? Então, a moral, como ela é fato social, ela possui alteridade. Então, ela altera. Ela tem vida própria. Tá? Tá ligado à noção, além do que eu gosto e do que eu prezo, também a noção de dever. Certo? Aí entra a responsabilidade no seu cumprimento e na sua adesão. Então, ela é o que gostamos, ela é o que prezamos, mas também ela traz em si a responsabilidade e o dever de cumpri-la. Vamos lá. Eu vou criar uma lei. Vamos estabelecer uma lei. É necessário, nesse contexto, isolamento social. Então, criamos um decreto legal, um decreto de lei, uma lei, que estabelece regras para o isolamento social. Ok? Então, eu criei uma regra, criei uma lei para ser cumprida. Ah, mas eu não acho necessário cumprir essa lei. Não. Então, vamos lá. Para que você criou esse parâmetro de moralidade se não é para cumpri-lo? Uma regra e uma lei só faz sentido se ela nasce do contexto da coletividade e se a coletividade a reconhece. E se a coletividade a reconhece e a cumpre. Por quê? Para que criar uma regra, para que criar uma lei, se não é para cumpri-la? Segundo Durkheim, isso é idiotice. Tá? Bom, então ela inclui a noção de dever. Ela inclui a noção do desejável. Mas lembra, uma vez que se estabelece o desejo da coletividade, ela se torna coercitiva. O que significa isso? Uma vez que a moralidade foi estabelecida por um parâmetro da coletividade, ela passa a ter peso maior sobre a individualidade. Então, o dado coercitivo dela é que ela vai se impor a você. Ela passa a se impor a você como indivíduo. Ela requer sua adesão, tá? E a moral é uma coisa que tem vida própria. É um fato social. É um princípio coletivo que se coloca acima do indivíduo. Durkheim é um moralista. Tá? Então, esse é o princípio. A sociedade só faz sentido diante de uma moralidade. Toda sociedade que perde o seu princípio de moralidade, ela entra em colapso. Ela vai entrar em colapso. E aí, em estado de colapso, se estabelece o caos. O caos se torna um elemento presente onde e quando se perde a moralidade. Tá? Então, Durkheim é um moralista. Para eu chegar a esta moralidade, o que eu preciso? Eu preciso de uma consciência. Então, vamos construir uma consciência. Existem dois tipos de consciência, segundo Durkheim. Uma consciência pessoal ou individual. E uma consciência coletiva. Então, vamos lá. Eu, enquanto pessoa, eu, enquanto subjetividade, eu sou uma consciência individual. Só que não é esta consciência individual que determina a sociedade. O que determina a sociedade
é a formação de uma consciência coletiva. Então, há dois tipos de consciência. A primeira é individual, que eu formo individualmente, que forma o meu ser pessoa, o meu ser subjetivo. Mas para a vida em sociedade, nós também precisamos da consciência coletiva, tá? E esta consciência coletiva, ela está muito além da consciência individual, tá? Então, somos pessoas, e enquanto pessoas, somos um sistema mental, somos um parâmetro mental individual. Só que, para sermos e vivermos em sociedade, nós precisamos de uma consciência coletiva. E em que consiste essa consciência coletiva? Num sistema de ideologias, num sistema de ideias que se aplica à sociedade como um todo. São os parâmetros ideológicos que toda sociedade possui e que, em maior ou menor grau, aquelas ideias tendem a influenciar a todos os indivíduos. Tá? Então, toda a sociedade, para formar uma consciência coletiva, ela precisa desenvolver um sistema de ideias. Nesse sistema de ideias, ou nestas ideologias, nós envolvemos sentimentos e envolvemos hábitos. A partir dos nossos sentimentos e dos nossos hábitos, nós construímos esse sistema ideológico. E é esse sistema ideológico que nos dá esta consciência e que nos atribui, socialmente, uma consciência coletiva. Uma identidade coletiva. Então, enquanto sociedade, nós somos uma identidade. E nessa identidade, o que determina essa identidade nossa é a consciência coletiva que nós formamos. Formamos como? A partir do todo, a partir justamente dos sentimentos, da união de sentimentos e da união de hábitos. Então, assim formamos o princípio da consciência. Mas como formar essa consciência? A consciência, para ser formada, ela precisa de um sistema educacional, que eu já tratei com vocês na aula passada. Tá? E quando ele fala em sistema educacional, ele fala justamente do processo acadêmico. Tá? É claro, os grupos que nós estamos inseridos irão contribuir, mas legalmente a formação dessa consciência coletiva, ela passa justamente pela coletividade formada a partir de um sistema e de um processo educacional legal, legalmente reconhecido, legalmente estabelecido, ou seja, moralmente funcionando. De novo, volta à moralidade. Então, quem constrói a consciência é a educação. É pela educação, pelo sistema educacional, que nós construímos a nossa consciência comum. É pelo sistema educacional que nós trazemos os parâmetros e os padrões de moralidade para o bom funcionamento da sociedade. É a educação que deve transmitir os padrões morais que vão regular e fazer com que a sociedade funcione. Tá? Então, a educação funciona como parâmetro moralizador, substituindo, a partir da formação desta consciência coletiva por meio da educação, o que ele chama de piedade pessoal pela piedade social. Exemplificando para você saber, mais ou menos, tá? O que seria esta substituição? O dar esmolas. Você passou diante de uma pessoa, a pessoa te pediu, ô moço, me dá aí e tal, me dá um dinheiro. Você pega e dá um dinheiro. Ele chama isso de piedade social. Por quê? Está muito mais no alívio da sua consciência para você dizer depois que fez alguma coisa do que propriamente para resolver o problema. A piedade social não resolve o problema. O dar esmolas, segundo o Durkheim, não resolve o problema.
Na verdade, a piedade social poderá criar outros problemas, como, por exemplo, a dependência desta esmola. Mas digamos que alguém te pediu uma esmola. E você mora em uma casa. Então, o que você poderia fazer? Você está querendo esmola, vamos lá, aí agora vamos passar para a piedade social, tá? É o mesmo sistema de piedade, só que agora ele vai funcionar como aquilo que vai libertar a pessoa da dependência que ela tem da esmola. Então, segundo Durkheim, funcionaria mais ou menos da seguinte maneira. Tá, eu moro em uma casa e essa casa tem um quintal. Uma pessoa me parou na rua e me pediu uma esmola. Me dá uma esmola. Eu vou perguntar para ela, você quer esmola para quê? Ah, eu quero esmola porque eu quero comprar um prato de comida. Bom, então vamos passar para a piedade social. Como é que a piedade social funcionaria nesse caso? Você tem uma pessoa que pede esmola porque quer comer. Então, o que nós vamos fazer? Bom, você chama essa pessoa e vai dizer para ela, olha, eu tenho um quintal. Você pode capinar esse quintal para mim, eu te dou o prato de comida e ainda te dou um dinheiro por você ter capinado o quintal para mim. O que acontece nesse segundo processo? O primeiro, você dá simplesmente a esmola. No segundo, você não deixa de dar, você deu o prato de comida para ele. Ele vai comer. Não era isso que ele queria? Só que como ele executou uma tarefa, você vai pagar para ele por aquela tarefa. Só uma pergunta, que é retórica, você não precisa responder agora. Você pode responder depois, tá? Se você faz isso, deu o prato de comida para ele e ainda pagou a ele pelo trabalho que ele executou, amanhã ele vai precisar pedir? Não vai. Ou seja, você libertou a pessoa da dependência da esmola. Então lembrem, para ele, a educação liberta as pessoas da piedade individual, da piedade do indivíduo. Porque a piedade individual nos mantém presos àquele indivíduo doador da esmola. A piedade social, ela liberta a pessoa da dependência da esmola. Então ele diz, a educação deve substituir a piedade individual, que é o dador de esmolas, por aquele que soluciona o problema. Então a piedade social, ela vem a partir da educação. Por isso que é normal vocês ouvirem dizer que a educação é o meio mais seguro de você superar as dificuldades da vida. Porque, na verdade, a educação liberta. A educação é o mecanismo gerador da piedade social. Tá? Bom, então vamos lá. Fechando a questão da consciência. Tá? A consciência ela se forma a partir de um conjunto de crenças e de sentimentos comum a todos. Quem abrir o microfone, eu vou pedir para deixar para fazer a pergunta depois. Tá? Aguenta a mão um pouquinho aí, que daqui a pouquinho eu termino. E aí já abro para vocês fazerem as perguntas. Tá? Então, vamos lá. A consciência coletiva ela se forma a partir de um conjunto de crenças e de sentimentos. E essas crenças e esses sentimentos são comuns a todas as pessoas. E estas crenças e esses sentimentos determinam a vida em sociedade. Ou seja, formam a moralidade. Tá? Esta noção de moralidade, além de necessitar da consciência e formar, a partir da consciência, a noção dessa moralidade, ela vai proporcionar, formar a noção de trabalho social. O que é o trabalho social? É a função que cada um de nós exerce dentro da sociedade. Ou seja, a vida em sociedade envolve tarefas, envolve obrigações, envolve funções. Funções que cada um de nós possuímos. Cada função, ou seja, a função que cada um de nós possuímos dentro da sociedade, chama-se trabalho social. Então, eu tenho um trabalho social? Tenho, eu sou professor. Qual que é a sua função social? Você tem um trabalho social, você é aluno. Essa é a sua função social. Quer que esse negócio aqui funcione? Traz a moralidade. E a moralidade determina que, enquanto função social ou trabalho social, eu tenho que vir aqui e dar aulas.
Você, enquanto função social, você tem que vir aqui e participar das aulas. Então, segundo Durkheim, se eu vier aqui e fizer o meu papel social, a minha função social, e executar o meu trabalho social, vai dar certo. Se você vier aqui, cumprir o seu papel social, a sua função social, o seu trabalho social, vai dar certo. Mas é só isso? Não. Na próxima aula a gente vai entrar no sistema de solidariedade. O que é essa solidariedade? Significa que eu faço o meu papel, eu executo o meu trabalho social, e aí acabou. Não. Ele tem que ser solidário. Então, o trabalho social passa por uma solidariedade, que nós vamos explicar na próxima aula. Tá? Em que consiste isso em linhas gerais? Consiste no fato seguinte: eu tenho que vir aqui, executo a minha tarefa, faço a minha função e crio condições para que você venha aqui e execute a sua função. O mesmo você faz. Você vem aqui, faz o seu papel, o seu trabalho social e cria condições para eu cumprir o meu papel social, a minha função social. E ambos torcem para que o outro faça o papel dele também. Ok? Então, o que nós tratamos hoje? Eu tratei com vocês da moralidade e definimos moral social como fato social. Então, todo fato moral é um fato social. Disse para vocês que Durkheim é um moralista, porque sem esta moralidade a sociedade não funciona. Você precisa da moralidade. Esta moralidade nasce de uma consciência coletiva, mas nós também temos consciência individual. E, por fim, esta consciência gera uma moralidade em torno do trabalho social. Ou seja, todos nós, em sociedade, temos uma função a cumprir. Temos um trabalho social. Ok? Bom, essa é a minha proposta para hoje. Na próxima aula a gente trabalha com solidariedade. Mas hoje, o que vocês teriam para perguntar? Fiquem à vontade. Honorato, Oi. eu posso dizer que essa consciência coletiva, ela seria um fruto da soma de todas as consciências individuais, procurando o que seria em comum entre elas? Na verdade, a consciência individual, ela gera a sua individualidade. Agora, esta individualidade, ela vai buscar correspondência com as outras individualidades. Então, será a busca por aquilo que é comum a todas as individualidades. Entendi. Aí nós formamos a consciência coletiva. Tudo bem, obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Honorato, Oi, quem está eu falando? tenho uma pergunta, mas é com relação ao trabalho de filosofia. Trabalho de filosofia nós vamos responder depois, mas pode perguntar, vamos lá. Pode perguntar? Olha, No trabalho de filosofia, você pediu para fazer um mapa mental. isso. Aí, como que a gente vai passar isso para o Microsoft Word? Tipo, Se você não conseguir passar para o Word, foi o que eu sim. disse. Eu estou permitindo que você tire uma foto e coloque como anexo no arquivo que você vai me mandar do trabalho. Tá? É um arquivo só. Você vai me mandar um e-mail só. Aí você coloca tudo lá. Se você não conseguir. Mas o pessoal já andou dizendo que se você entrar na internet, você encontra modelos de mapas mentais que você só precisa jogar suas informações lá. Tá? E outra, no Word, você tem lá em cima no Word, no campo de trabalho do Word, você tem lá os mecanismos de inclusão do fluxograma.
de fluxogramas lá. Você pode ir acrescentando as coisas lá que dá para fazer. Tá? A gente chama, tá lá em cima, lá no inserir. Você vai encontrar lá mecanismos de inserção dessas partes de fluxograma. Tá? Então você pode trabalhar em torno disso. Mas se você não conseguir, você tira a foto e manda. Só lembrando que você só vai me mandar um e-mail com tudo. Esclareceu? Entendi. Então tá bom. Honorato, aqui, Oi. só para auxiliar, tem vários vídeos no YouTube, quando você procura como fazer mapa mental no Word, que explica direitinho. Eu consegui fazer o meu assim. Beleza. Tá pronto aí. Resolvido o problema. Mas se não conseguir, se continuar não conseguindo, pode tirar uma foto e enviar a foto. Não tem problema não. Tá? Mais alguma questão? Honorato, Oi, quem está falando? é Clarice. A Clarice. Eu queria saber sobre a questão da piedade. A piedade individual seria para aliviar a consciência, e a piedade social seria criar condições para fluxo da sociedade. Para resolver o problema. Em outras palavras, a piedade pessoal, ela mantém o problema. Ela não resolve o problema. Ou seja, você dá uma esmola hoje, amanhã o cara está pedindo do mesmo jeito. Tá? A piedade social, ela resolve o problema. É um exemplo que eu dei. Você manda uma pessoa, a pessoa está com fome, ela está querendo esmolas para comprar um prato de comida. Certo? Se você adota a piedade social, você dá a ela o prato de comida. Você não deixou de dar o prato de comida para ela. Mas você dá a ela condições de não precisar pedir mais amanhã. Certo? Então, a piedade social, por isso ela está relacionada à educação, porque a educação resolve o problema. A educação insere você dentro do contexto da sociedade e lhe dá condições de resolver os seus problemas por você mesmo. Então, a piedade social, ela traz a você alteridade. Ela te dá liberdade. Ela te dá condições de buscar por você mesmo a solução para os seus problemas. Então, no exemplo que eu dei aí, de capinar o quintal, esse negócio todo, é um ditado popular. Ao invés de dar o peixe, ensine a pescar. Isso estaria diretamente relacionado à consciência coletiva do Durkheim. Tá? Ok, obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Tá tranquilo, pessoal? Sim. Então, por enquanto é só. Muito obrigado a vocês e até a próxima aula. Tá bom? Um abraço. Bom feriado para vocês amanhã. Valeu. Bom Pra feriado. você também, obrigada. Eu também, Tchau. Honorato. Falou. Tchau. Tchau. Um abraço.